pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tínhamos falado aqui do acampamento Fé e Milagres, e eu estava puxando pela mente qual era o tema desse acampamento. O tema será: se creres, verás o agir de Deus. Eu quis trazer de novo, não é, o assunto, nem tanto pela divulgação do acampamento, mas por esta palavra, que nos desafia todos os dias, inclusive agora, aqui, nesse momento de oração. Se creres, verás o agir de Deus. Põe a fé. Onde falta fé, põe a fé. Márcio, eu não tenho fé. Põe a fé. Não confunda fé com sentimento. Ontem eu rezei por uma das autoras, né, uma das escritoras famosas do nosso Brasil. Acho que ela está viva ainda, não fui procurar lá para saber, né? Peço até desculpas. Mas ela fazendo um desabafo e contando que ela é ateia, que ela não crê em Deus, e que ela dizia para as pessoas que ela não consegue acreditar nem que Deus existe, e que isso foi terrível para ela, e que as pessoas que têm, ainda que seja um pouquinho de fé, que cultive a fé que tem. Porque naqueles momentos duros, naqueles momentos difíceis, inclusive, momento que ela teve que enterrar a própria filha, ela não tinha a quem pedir. A única coisa que ela podia era chorar. E vou usar as palavras dela. Quem não tem fé é muito infeliz. E ela estava falando de si mesma. Ela disse, a falta de fé no sobrenatural, ela estava falando de si mesma. Põe um oco dentro da cabeça e do coração da gente. E dizia, mas eu não vou fingir que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Não vou fingir, não vou ficar dissimulando. Mas quem tem, cuide para não perder. Meu Deus do céu. Talvez a única coisa que tenha faltado para ela ali é saber que aquilo que a gente não tem, a gente pede e recebe. Quem não tem fé, peça a Deus. Mesmo sem crer, porque o passo da oração já é uma abertura, porque há o desejo, por tudo que ela falou, ela desejava ter fé. Se há o desejo, transforma esse desejo numa súplica e peça a Deus. Se você não consegue crer, se você tem dificuldade de crer, então, com um coração bem disposto, desafie, aí sim desafie a Deus. Não com maldade, com maledicência, com ignorância, porque Deus ele não se submete aos nossos caprichos. Mas num ato de coragem, porque a fé é desafiar a Deus também, não é? A fé é um ato de coragem, a fé é ousadia. Nossa oração precisa ser ousada e dizer, Senhor, eu tenho dificuldade de acreditar. Meu Deus, me ajuda. E se você não tem fé, peça a fé que Deus te dará. E ponha fé e você verá o agir de Deus. Em todas as situações da sua vida, você verá o agir de Deus. Esses dias nós tivemos a nossa formação, né? Porque todos nós aqui da Canção Nova temos o nosso grupo de formação. Os solteiros têm os seus grupos, né, de solteiros, são vários grupos, porque nós somos muitos. E os casais, cada um tem o seu grupo de formação também, não é? Organizado em casais, porque são realidades próprias, as do solteiro, as dos casais, as dos padres. Os padres têm o grupo de formação dos padres, que é a formação dentro do nosso carisma Canção Nova, mas dentro da realidade deles de sacerdote. No meu caso, na minha realidade de casado, família.
E os solteiros na sua realidade de solteiros. E o Padre Jonas ali falava sobre as pessoas que vivem angustiadas com medo do futuro. E se perguntando, como é que será? Quem vai cuidar de mim? Não é? E ele trazia ali uma palavra para todos nós da Canção Nova. Esse medo do que vai acontecer no dia de amanhã é um atentado contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus vai cuidar de nós amanhã, como Ele está cuidando de nós hoje. Você já percebeu que mais do que o que falta, o que nos angustia é o medo de que falte? Porque a gente tem o pouco hoje e fica aflito, desesperado, porque se hoje é pouco, amanhã pode faltar. Então a gente vive uma tortura no dia de hoje pelo medo do amanhã, quando a gente não consegue enxergar que o hoje Deus proveu, na sua necessidade, no pouco. E o Padre Jonas falou uma coisa ali, gente, esplêndida. Ele disse, nós temos que aprender a confiar na divina providência. Porque quando nós não depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós vamos depositando a nossa confiança nos meios que nós criamos, nos cálculos que nós fizemos, nós deixamos de estabelecer com Deus este canal de comunicação pelo qual a providência chega a nós. E ele terminou até dizendo assim, pode ser que você esteja na Canção Nova, não viva a providência, viva angustiado todo esse tempo, chegue no final lá da sua vida e até chegue um momento de necessidade, e o Padre Jonas dizia, e não importa o que a Canção Nova faça, para tentar ajudar você, até com generosidade, até com abundância, como o canal da confiança não foi estabelecido, se perde pelo caminho, não importa o quanto tente fazer chegar até você, não chega, porque não houve o canal da confiança em Deus. Vai se perdendo pelo meio do caminho. Fé é você estabelecer esse canal desde agora. É fazer do Senhor o objeto da sua confiança desde agora. É confiar em Deus mais do que em você mesmo. É confiar em Deus mais do que nas suas próprias capacidades, mais do que na força que você tem de trabalhar, mais do que na sua garra, que bom que você tem garra, mais do que no seu otimismo, que bom que você tem otimismo, mas otimismo não é fé. A fé põe o otimismo no bolso milhares, infinitas vezes. A fé é remédio para nós, até quando a gente não está sendo otimista. Então, às vezes, quem diz assim, eu sou ateu porque eu não tenho fé, porque confundiu fé com sentimento e não tem aquela sensação gostosa de confiança. Meus queridos, essa sensação não é fé. Sabe quando uma criança sobe em cima do guarda-roupa para pular de lá de cima nos braços do pai? Olha, às vezes ela treme para poder pular, porque o sentimento dela diz para ela não fazer isso. Mas ela pula porque ela sabe que o pai está lá embaixo e que o pai vai recebê-la. O sentimento é de insegurança, é de medo, é de vertigem. Mas a confiança dela é maior do que o medo. Então veja, a confiança se sobrepõe ao sentimento. E no momento em que ela se joga, o pai a segura e a mantém firme no seu colo, porque ele estava ali para recebê-la. Confiando no pai, ela pulou, e confiando no pai, ela foi assegurada. É isso que a fé faz conosco. Não confunda a sua fé com sentimento. Fé é confiança em Deus. É confiar na palavra de Deus, como esta palavra que o Senhor nos deu aqui, olha. Lucas capítulo 11, versículos do 5 ao 13. Preste atenção, hein?
Se creres, verás o agir de Deus. Se creres, verás o agir de Deus na sua vida. Não é só no arredor, na natureza, não é nas belezas, não. Concretamente na sua vida. E o Senhor Jesus diz assim: e Jesus acrescentou: imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite esse amigo procura você dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós. Essa palavra tem o poder de salvar você. Essa palavra tem o poder de salvar sua vida. Se você for capaz de colocar nela a sua confiança. Porque, na verdade, não é naquela palavra simplesmente que nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor da palavra. Porque Deus se identifica com a palavra que Ele anuncia. Ele é a palavra um só. Eu e você não podemos dizer isso porque nós somos contraditórios, né? Às vezes a gente é uma coisa e diz outra, Deus não. Por isso que nós dizemos: eu ponho a minha confiança na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus é uma coisa só. Eu e você não. Às vezes a gente vai em direção diferente daquilo que nós somos com as nossas palavras, não é verdade? Se você confiar nesta palavra, ela é poderosa para transformar o que você está vivendo hoje. Porque é o próprio Senhor Jesus quem está lhe dizendo. Imagine você que você tem um amigo. E esse amigo, sem desconfiômetro, bate na sua porta meia-noite e procura você dizendo: amigo, me empresta 3 pães, me empresta comida. Chegou visita aqui em casa, chegou visita na casa dele, ele não se preparou. Prestou atenção nisso? Se você vai receber uma visita na sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar e não incomodar o vizinho, o amigo, por causa do seu desmantelo. Não, ele foi lá, o camarada chegou, e ele foi lá bater na casa do amigo e dizer: chegou um amigo meu aqui em casa, e eu preciso de comida, porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Então, esse vizinho que bateu na porta, não pense você que é um santinho, não. Ele tem muitos motivos para ser recriminado aqui nessa palavra, e a palavra deixa isso muito claro, entende? Inclusive na própria confissão que ele faz: eu não tenho nada para lhe oferecer.
Como que você recebe uma pessoa na sua casa e você não tem nada para oferecer? Você não come, não é? O outro responde lá de dentro: não me incomodes. A porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados. Talvez você pense assim: poxa, que pessoa preguiçosa, né? Ainda fica se justificando nos filhos, porque era só levantar caladinho, que não faz barulho e não acorda os filhos. É que a gente pensa com a nossa cabeça de ocidental 2000 anos depois. Porque naquela época, a maioria das casas tinha praticamente um cômodo só. Não tinha luz elétrica. E depois que a pessoa apagava as luzes da casa, era breu total. Não tinha chave como você tem hoje, que você gira e a porta está trancada. Não, dava trabalho trancar a porta. Você tinha que emperrar a porta para que ninguém entrasse durante a noite, com a sua família ali, deitada. E as pessoas dormiam em esteiras pelo chão, espalhadas pela sala. Ou seja, no escuro, a caminho da porta, o que você ia fazer? Você ia pisando em todo mundo pelo meio do caminho, porque quando você dorme, você não fica exatamente no mesmo lugar, você vai se mexendo. Então ia ser um fuá na casa dele, e ele estava dizendo: eu não vou me incomodar por você, porque olha, está todo mundo dormindo aqui, sinto muito. Aí diz a palavra, o próprio Jesus diz: mesmo que ele não se levante por consideração por aquele amigo, ele vai se levantar para poder se ver livre daquele amigo, para se ver livre desse incômodo. E Jesus diz: se uma pessoa é capaz de atender a outra por motivos egoístas, para se livrar dela, quanto mais o Pai do céu, que te ama e te dá o Espírito Santo, te dá o maior tesouro do céu. Com o Espírito Santo, Deus te dá o céu inteirinho. Se Ele te dá o que é de eterno, por que Ele não vai te dar com isso todas as outras coisas? O que faz a gente acreditar que Deus não está cuidando de nós, gente? Sabe qual é o problema que nos leva a sofrer, viver apavorado, angustiado, com pânico e muitas vezes deprimido? A falta de confiança de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Quando teve aquela tempestade sobre a barca, que Jesus estava dormindo, um dos discípulos, dos apóstolos que estava lá na barca, foi acordar Jesus e disse assim: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus chama a atenção dele. E olha, não é que ele deixou de acreditar em Jesus, tanto que ele foi lá acordar Jesus, ele recorreu a Jesus. Não é que eles tenham deixado de recorrer ao Senhor, é a maneira como a qual ele recorreu a Deus, que é a maneira como muitas vezes eu e você recorremos a Deus. Você sabe como foi que ele recorreu a Jesus? O Senhor não se importa que eu morra. O Senhor não se importa que eu pereça. Você sabe o que é que tem oprimido muito a nossa vida? Nós desconfiamos que Deus esteja cuidando de nós. E eu vou lhe dizer, isso sim, mexe com o coração de Deus. Porque qual é o pai, qual é a mãe que não se dói de um filho dizer para ele: você não gosta de mim, você não cuida de mim, você não se preocupa comigo? Gente, se tem alguém que se preocupa conosco e que cuida de nós, é Deus e é nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem ninguém nessa vida que você possa dizer que fez por você o que Jesus fez. Ninguém. Você pode dizer para quem você quiser que você vale o preço da vida de outro, que você vale o preço de sangue. Você não tem nenhum amigo que tenha feito por você o que Jesus fez. Para que você não tivesse que ir para o inferno, Ele experimentou o inferno. E para que nós não fôssemos crucificados pelos nossos pecados, ou coisa pior, porque existe tortura pior do que a cruz.
Mas para que não fosse feito conosco a cruz ou algo pior, Ele se deixou crucificar no nosso lugar. E para que nós pudéssemos de novo entrar na amizade de Deus, ter vida divina e poder ressuscitar, Ele experimentou a morte terrível na nossa carne, mas mais do que a morte, Jesus aceitou sofrer todas as consequências de uma ruptura com o Pai. Ele que ama profundamente o Pai, e o Pai que profundamente o ama, não por causa de um e outro, mas por causa dos nossos pecados. O pecado, ele faz a pessoa afundar numa ruptura com Deus. E no momento em que Jesus assinou embaixo pelos nossos pecados, os nossos pecados deixaram de ser nossos e passaram a ser dele. Naquele momento ele experimentou toda a consequência do pecado, inclusive o sentimento profundo, terrível e infernal sentimento de ser abandonado por Deus. Porque de fato ele era justo e o Pai não o abandonou, mas ele experimentou todo o abandono, tanto que na cruz ele diz: meu Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Foi o que eu ouvi na confissão dessa senhora. Que pela sua falta de fé, um sentimento terrível de abandono. Gente, a falta de confiança em Deus quebra a nossa união com Deus. E Jesus veio justamente para resgatar o que nós havíamos perdido, a nossa aliança com Deus, a nossa ligação com a fonte da nossa vida. Nós estávamos que nem um galho seco, cortado, jogado, pronto para ser queimado, não prestava mais para nada, porque não havia mais seiva em nós, não havia mais vida em nós. Éramos moribundos, zumbis. E Jesus nos voltou a dar a vida. Como é que a gente pode dizer que Deus não está cuidando de nós? Deus está cuidando de você. Ponha fé. Ponha fé e você verá o agir de Deus. Sabe quando você começa a olhar um terreno e você de repente percebe que aqui não dá para plantar, porque aqui é só pedra, mas ali tem terra fértil? Quem tem fé tem visão. E começa a ver o agir de Deus. Onde está a vontade de Deus para a nossa vida? E a gente para de cultivar em terra infértil, em solo arenoso, pedregoso, que não dá em nada. Inclusive que rouba as nossas forças, que rouba a nossa vida. E a gente passa a ir com Deus, no agir de Deus, onde tem vida para nós. Então Jesus termina dizendo aqui, diante da história desses dois, Jesus diz para você, diz para mim: eu vos digo, pedi e vos será dado. Não tem fé, pede fé. Não tem sabedoria, pede sabedoria. Não tem coragem, pede coragem. Não tem santidade, pede santidade. Não tem força de mudar de vida, pede força para mudar de vida. Não tem força de abandonar o vício, pede a Deus a graça de abandonar o vício. Pede a Jesus para arrancar essas raízes de pecado dentro de você, porque todos nós, gente, temos gosto no pecado e desgosto no pecado, todo mundo, entende? Você vai experimentar na sua vida o desgosto do pecado se você permanecer nele tempo suficiente. Nós somos atraídos pelo pecado, pelo gosto. É gostoso, na hora, você dá uma borrachada na orelha de quem tanto te incomoda, né? Lavei a alma, né? Você já teve essa oportunidade? Você encontra uma pessoa que te deixou aqui, ó, entalada na garganta, e você fica ensaiando, não é? Como vai ser o seu encontro com ela. Aí você chega lá e despeja tudo em cima da pessoa. E você sai de lá aparentemente aliviado, encontra alguém pelo meio do caminho e diz assim: lavei a alma. Falei tudo. Antes que termine o dia,
a situação que você tinha antes de fazer isso se torna pior. Na hora você teve o gosto do desaforo, do desabafo, da arrogância, da vingança, humilha a outra pessoa. Mas depois que você termina, você volta para casa e tudo aquilo que despejou volta com você. Aquele desgosto, aquele ranço de pecado, não precisa ninguém te falar. A sua alma te diz que alguma coisa não se consertou, pelo contrário, se agravou. E isso é com tudo na vida. Olha, quantos homens e quantas mulheres, por causa do gosto do pecado, entraram nos piores desgostos da sua vida. Ingressaram pelas raias do adultério. E por causa ali de uns minutinhos de prazer, que era tão gostoso, né? Experimentar os piores desgostos da sua vida. O sentimento de ter traído os que amava, o sentimento da decepção da mulher, do marido, a decepção dos filhos, a tristeza, a revolta dos filhos, o desequilíbrio emocional que passa a ter. Teve gente que por causa do adultério desenvolveu síndrome do pânico. A depressão, a tristeza profunda, a perda dos bens. Porque dividida desse jeito, como é que a pessoa trabalha bem? Dinheiro começa a escapar por entre os dedos. Vem divórcio, racha o patrimônio todinho. E não é 50% para cada um. Vai espinicando tudo pelo meio do caminho. E vai para advogado, e gasta com problemas e tratamentos, porque fica doente, e os filhos ficam doentes. E antes uma casa que tinha mais ou menos um equilíbrio, agora é um filho num psicólogo, é outro no psiquiatra, cidades diferentes, é litígio o tempo inteiro. O gosto que termina no desgosto. Que coisa terrível. Peça a Deus para te libertar disso. Porque agora você talvez esteja no gosto do vício, no gosto do erro, no gosto do pecado, antes que chegue o desgosto, porque vai chegar. Pede a Deus a sua libertação. Clama ao Senhor por esta graça. E Ele te responde dizendo: pedi, pedi, pedi. É demais você pedir. Mas pede querendo, pede com vontade, pede de verdade. Não pede como quem não quer. Não é porque às vezes a pessoa pede com a boca, mas rejeita com o coração. Tem que pedir de coração. Não é difícil demais. Não tem dinheiro sendo cobrado, dinheiro que você não tem. Nem o Senhor está pedindo que você faça uma coisa que está fora do seu alcance. Como é que você não consegue pedir? Pede a Deus, mas pede com sinceridade de coração e será dado a você. Procurai e encontrareis, batei, a porta vos será aberta. Batei igual esse homem bateu na porta do amigo e do vizinho. Você precisa bater nas portas do céu, muitas vezes com súplicas, gemidos e lágrimas. Diz a palavra de Deus que Jesus conquistou uma multidão, ou seja, Ele salvou uma multidão, Ele converteu a muitos, porque nos seus dias terrenos Ele ofereceu a Deus súplicas entre gemidos, clamores e lágrimas. É assim que se bate na porta do céu. Há uma mística judaica, porque os judeus, eles compartilham conosco todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é para nós palavra de Deus e para os judeus também. Nós reconhecemos em nosso Senhor Jesus Cristo o Messias enviado na sua primeira vinda para a nossa remissão. Mas Ele virá em glória na sua segunda vinda para exercer a justiça. Os judeus esperavam já um Messias justo e glorioso. Mas se esse Messias justo viesse em justiça e glória, talvez muitos deles não se salvassem, como nós não nos salvaríamos.
Então, esse justo juiz quer a salvação de todos. Então, estabeleceu o tempo da graça, da misericórdia, em que visitou o seu povo, a mim e a você, nos dando toda a possibilidade da salvação e dizendo: basta pedir, basta querer e insistir, você vai receber. Está garantido que você vai receber. Mas os judeus, eles não entenderam em Jesus esse Messias. Eles esperam a primeira vinda do Messias, que vai coincidir com a segunda vinda do Messias para nós cristãos. Porque Jesus veio para os judeus e para nós cristãos, não é? E esse povo querido que nós amamos, que são os judeus, esse povo tem uma mística e uma vida de oração também admirável. E entre esses homens piedosos judeus, existe um conhecimento que é o seguinte, sobre a Shekinah, sobre a graça de Deus. Diz que há certas orações que só são atendidas quando se bate na porta do céu. E há portas que só se abrem pelo dom das lágrimas. Nós precisamos insistir sobre certas questões até as lágrimas. E essas lágrimas hoje de dor e de expectativa vão se converter em lágrimas de alegria, porque apenas uma certeza nós temos: nós seremos atendidos. Você será atendido. Por quê? Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, vai dar-lhe uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você vê, o Espírito Santo está aqui para nos dizer que Ele é mais do que as coisas boas que nós sabemos dar aos nossos filhos. E o que nós pedimos a Deus muitas vezes são as coisas boas que nós damos aos nossos filhos. O que a gente pede a Deus? O que muitas vezes os filhos pedem para a gente: dinheiro, saúde, comida, roupa, oportunidade de viagem, um bom conselho. São as coisas boas que os pais dão aos filhos. E Jesus está nos dizendo: o Pai dará tudo isso, e vai dar mais, vai dar o Espírito Santo. Se Ele vai dar muito mais, por que Ele vai negar o menos, gente? Só fica de fora quem não crê. Sabe, quem não faz a ligação. Não adianta você ter luz elétrica na sua casa se você não aperta o botão, o interruptor para a luz acender. Fica no escuro quem não aperta o interruptor. Fica no escuro da vida quem não acende a luz da fé. Se creres, verás o agir de Deus. E o Senhor nos diz que o top, o mais alto que se pode receber nesse agir de Deus é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Se você tem o Espírito Santo, amigo, você tem tudo, porque no Espírito Santo está a realização de todos os nossos pedidos. Eu sei que às vezes você sintoniza o Sorrindo para a Vida, procurando uma resposta para uma situação particular que você está vivendo. É uma palavra que você precisa dizer a um filho, é força para poder trazer essa pessoa de volta ao caminho certo. É o conforto para poder enfrentar uma enfermidade. É a graça de o sustento chegar porque você sente que vai faltar o necessário para você viver com dignidade. Muitos são os nossos pedidos, inclusive pedidos importantíssimos, sobre famílias que estão em perigo de acabar, ou pessoas que estão em perigo de morrer. Mas eu quero dizer a você
que tudo que você precisa está no Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo de Deus, você vai receber tudo. No Espírito Santo está a realização de todos os nossos pedidos e a nossa própria realização. E sem o Espírito Santo ninguém se realiza, ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Quando aconteceu o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, Nossa Senhora, junto com São Pedro, junto com os outros apóstolos, junto com alguns discípulos, eles estavam todos escondidos no cenáculo. O que eles estavam lá fazendo no cenáculo? Com certeza, como diz o livro do Padre Jonas, consolados por Maria, mas aflitos, angustiados, porque Jesus tinha sido morto na cruz. Eles estavam apavorados, porque se fizeram isso com Jesus, com eles eu ia fazer o quê? Ia fazer muito pior. Porque eles achavam que ninguém colocaria a mão em Jesus, porque Jesus curava as pessoas, porque Jesus era querido pela multidão, porque Jesus incomodava as autoridades, Jesus tinha autoridade. Então eles achavam que não. Quando eles viram nosso Senhor Jesus Cristo despedaçado na cruz, o que eles pensaram? E eu, que fui visto andando com Ele, que fui em nome dele, que enfrentei as situações, mas eu não tenho essa autoridade conosco, então vai fazer pior. Eles estavam reunidos no cenáculo, em obediência a Jesus, que mandou que eles ficassem em Jerusalém, mas escondidos e tremendo de medo. Mas enfrentaram o medo com a oração, na companhia de Nossa Senhora. E enquanto eles rezavam, junto com Maria, digo e repito, enquanto eles rezavam junto com Maria, junto com Nossa Senhora, o céu se abriu e línguas de fogo foram derramadas e pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu naquele cenáculo foi algo tão radical, tão sobrenatural, que aquele medo pegou fogo com essas línguas de fogo. E aqueles que estavam lá acovardados e escondidos deram a cara, saíram e começaram a pregar a palavra de Deus para uma multidão que estava ali, porque era a festa do Pentecostes, era também festa da colheita, o povo estava todo, a festa das tendas, estava todo mundo reunido ali, judeus de todas as partes tinham vindo para Jerusalém e estavam ali uma grande festa, muita gente, e eles começaram a pregar a palavra de Deus a todos os que ali se encontravam, inclusive em línguas estrangeiras. E aqueles que estavam olhando para eles e não os conheciam, ao ver no rosto de Nossa Senhora, no rosto de Pedro, que eles tinham encontrado a pérola preciosa, o tesouro escondido, a grande realização, quando eles perceberam que eles tinham encontrado o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus, e veja, a gente está falando de gente religiosa, que estava lá numa festa religiosa, de gente que acreditava em Deus, entenderam que em Nossa Senhora, Pedro e os apóstolos, aconteceu algo que eles não tinham. Sabe o que essa gente disse? O que devemos fazer, irmãos, para receber o Espírito Santo? E Pedro não pensou duas vezes para responder: convertei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Convertei-vos e recebereis o perdão dos vossos pecados. Porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. Se você ouvindo o que eu te disse, diz, mas é só pedir, é o Espírito Santo a resposta de tudo que eu preciso. O que é que eu devo fazer, irmão, para eu ter essa fé, para eu ter esse Espírito Santo, para eu ter essa vida? Me permita responder o que Pedro respondeu. Crede na boa nova, na palavra que você escutou, e largue a vida imprestável, as coisas velhas, tristes, doentias, pecaminosas, suas amarguras, esse lixo que a gente às vezes chama de vida, mas não é vida.
É só lixo acumulado. Como tem gente que é acumulador, vai juntando quinquilharia, e chama de patrimônio. O dia que a pessoa morre, alguém pega, leva tudo aquilo no ferro velho, no lixão e joga tudo fora, porque era só lixo que a pessoa foi acumulando. E às vezes a gente confunde a vida com o lixo que a gente foi catando. Se liberta, meu filho. Se liberta, minha filha. Converter-se é largar as trevas e vir para a luz de Deus, é largar essa descrença, esse desânimo, essa tristeza e entrar na alegria de Deus, confiando que você vai ter o cuidado e o sustento que Ele prometeu. E acontecerá o perdão dos seus pecados, as correntes vão se quebrar, a opressão espiritual que foi falada aqui vai se partir e não vai sobrar um caco, não vai sobrar pó dela. E você receberá esse Espírito Santo, porque a promessa é de Deus para você. Vamos pedir a Deus essa graça nesse momento. Senhor, nós queremos fazer como o Senhor disse, não multiplicar as palavras na oração. Pedi e recebereis. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Vamos pedir, meus irmãos. Vamos dizer ao Senhor, somente aqueles que querem este Espírito Santo nesta manhã. Quem não quer, não precisa pedir. Somente aqueles que querem fé, aqueles que querem Deus, aqueles que estão dispostos a dar o passo que vai mudar a sua vida, aqueles que estão dispostos a fazer aquela escolha decisiva que vai mudar para sempre a sua história. Aqueles que estão decididos a dar esse passo, orem agora comigo e digam: Senhor, eu preciso desta graça. E se o meu tudo que vai me trazer a realização é o Teu Espírito, eu te peço, Senhor Jesus, enche-me com Teu Espírito Santo. Onde você está agora, diga: enche-me, Jesus, com Teu Espírito Santo. Se você pode se ajoelhar no lugar onde você está, se você está na intimidade da sua casa, no seu cantinho de oração, e você pode se pôr de joelhos na presença do Senhor, ajoelhe-se, abra os seus braços, erga suas mãos, abra suas mãos e diga: em nome de Jesus, toma posse de mim, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem.